Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com o seu comentário, sua participação, opinião, dizendo de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil, que é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. As chuvas nos estados de Alagoas e Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro, vimos que sobrevoou na manhã desta segunda-feira, dia 30 de maio, áreas afetadas pelas fortes chuvas na região metropolitana de Recife. Após o sobrevoo, Bolsonaro manifestou pesar pelas vítimas e disse que o governo tem prestado auxílio à população desde a última sexta-feira, quando o volume de água que atingiu a região foi mais intenso. Bolsonaro saiu em sobrevoo pouco depois das 8h30 da manhã e passou por cidades do Grande Recife, afetadas pelas chuvas, em um trajeto que durou cerca de 30 minutos. Depois, o presidente voltou para a base aérea, onde concedeu entrevista coletiva. A Defesa Civil Nacional tem feito sucessivas atualizações, elevando o número de óbitos em Pernambuco em decorrência das chuvas intensas que assolam o estado. Vários municípios encontram-se em situação de emergência. O presidente estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, do Turismo, Carlos Brito, da Saúde, Marcelo Queiroga, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, da Cidadania, Ronaldo Bento, além do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e outras autoridades que prestaram conta das ações para amparar a população. O ministro Daniel Ferreira falou e lembrou que ainda estão previstas mais chuvas para a região e por isso é preciso que as pessoas prestem atenção nas orientações das autoridades. Ferreira informou que uma edição extra do Diário Oficial da União tem o reconhecimento de decretos de emergência já expedidos pelos municípios, medida que visa facilitar a liberação de recursos do governo federal. Segundo Ferreira, 2 medidas provisórias publicadas, ainda no início do período das chuvas, abriram crédito especial de cerca de R$1 bilhão para atender os municípios de todo o país atingidos por esse tipo de catástrofe. Parte dos recursos usada para prestar atendimento humanitário para a população afetada com a doação de cestas básicas, kits de higiene, colchões para os desabrigados. Os recursos também são aplicados no restabelecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água, limpeza urbana, entre outros. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que a pasta está oferecendo alojamentos provisórios para as famílias atingidas. Bento também afirmou que o governo está oferecendo a antecipação do benefício de prestação continuada, além do adiantamento de um pagamento do benefício em forma de empréstimo, sem juros. Esse adiantamento poderá ser devolvido em 36 vezes. O governo também vai liberar o pagamento do FGTS. O pagamento, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ocorrerá logo após a confirmação do estado de emergência por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então, resolvemos não pousar. Desde o início do problema das chuvas, como de praxe, as Forças Armadas foram as primeiras a se mobilizar, independente de qualquer solicitação, e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDR, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente.
obviamente, vinculado a esses ministérios, a nossa PRF, Polícia Federal, entre os outros órgãos. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Cada ministro vai expor um pouco aqui do que ele vem fazendo, até por experiência de fatos ocorridos em outros locais, o que estamos fazendo, o que podemos propor à população. Também temos o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que vai falar também o que de providência ele já tomou. Temos aqui também o prefeito de Jaboatão, que sobrevoou conosco, ele conhece a região, vai falar também o que o governo federal tem feito, não só para o seu município, para os demais municípios, independente da coloração partidária que seja isso. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Vamos falar também a questão do BPC, aqueles que, porventura, quiserem um empréstimo do BPC sem juros, poderão fazê-lo. Apoio a municípios, ao próprio governo do Estado. Ou seja, o governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta para atender a população em qualquer situação, independente de pedidos de autoridades locais. Acho que a primeira coisa a ser falada é que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual, que usam das informações do Senad, que vem de Brasília. E também divulgar a informação de que qualquer cidadão pode mandar um SMS para 40199, colocando seu CEP, e ele recebe de forma regionalizada orientações sobre a autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de eventual evacuação das casas. Trouxemos as equipes técnicas. No dia de ontem, no domingo, a equipe do Ministério da Cidadania, que corresponde à parte de assistência social, está aqui desde ontem. Fica a equipe do governo federal aqui em apoio aos municípios, principalmente no que diz respeito aos alojamentos provisórios. Esses alojamentos que atendem a todos que estão desabrigados e desalojados nesse momento. A Polícia Rodoviária Federal começou a agir, tentando desobstruir as vias, dar viabilidade ao trânsito, não só nas BRs, mas, enfim, em todo o Estado. Tem ajudado aí no resgate das vítimas, na localização das pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, no dia do sábado e até hoje, tem mais de 100 homens trabalhando à disposição da população. Começamos também ontem uma campanha em todo o país de arrecadação de donativos pela Polícia Rodoviária Federal, que podem ser entregues em todos os postos do Brasil. Nós vamos viabilizar chegar isso aqui. Nós faremos imediatamente liberação do FGTS em até 5 dias, pausas de até 3 meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas, e, além disso, os créditos atuais, as pessoas podem postergar por 3 meses. Com as chuvas advém problemas de saúde, problemas respiratórios, síndromes diarreicas, que pode levar à desidratação, os traumas, e o governo, além dos recursos ordinários, já tem técnicos aqui para se juntar às autoridades sanitárias locais para fortalecer o atendimento na atenção primária, nas unidades de pronto atendimento e as ações de vigilância em saúde. Na visita a Manaus, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro estiveram em Manaus no sábado, dia 28 de maio. Eles tiveram, além dos outros compromissos, um encontro com o apresentador Siqueira Júnior da Rede TV. Fotos do apresentador com o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, foram publicadas pela primeira-dama Michele nas redes sociais. O presidente Bolsonaro, inclusive, gravou a entrevista, ou foi entrevistado por Siqueira, no Alerta Nacional. O apresentador transmite seu programa em rede nacional a partir da capital do estado de Amazonas, Manaus.
Durante um evento promovido por centrais sindicais em São Paulo, o ex-presidente Lula, atacou o jornalista do portal Metrópolis, Rodrigo Rangel. O petista se irritou por causa de uma reportagem sobre o lixo de sua mansão. Agora foram até pegar o lixo da minha casa para saber que vinho eu tomo, disse o petista. Olha, se algum jornalista quiser saber o vinho que eu tomo, eu posso entregar meu lixo na casa dele para que ele possa revirar qualquer coisa. Na notícia, Rangel cita o alto preço das garrafas de vinho consumidas por Lula. Uma delas chega a custar R$5 mil. Nos mais recentes discursos, o petista criticou a classe média brasileira por, segundo ele, ostentar demais. Ter mais de uma televisão na casa, foi a crítica do petista aos brasileiros. Hoje o petista mora, segundo as reportagens aí veiculadas, por exemplo, pelo Metrópolis, em um sobrado, em um bairro nobre da capital paulista, avaliado em R$5 milhões. Pagaria aluguel ali no local. O imóvel, de cerca de 700 metros quadrados, tem piscina, jardim, churrasqueira, 4 suítes, edícula e 8 banheiros. A questão é a discrepância entre a análise da vida do brasileiro e a realidade de vida do petista. O ex-ministro de Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, criticou o uso de câmeras nas fardas dos policiais. E Tarcísio diz que as autoridades preferem monitorar os agentes de segurança do que monitorar criminosos. Você tem 350 mil condenados que estão aí perambulando pelo estado de São Paulo, com sentença transitada em julgado, sem possibilidade de recorrer, sem nenhum tipo de monitoramento. E o índice de reincidência desses criminosos chega a quase 50%. Ou seja, o criminoso volta a praticar o crime. Uma tornozeleira eletrônica custa R$200 e poucos por mês e a câmera do policial R$690. Estão preferindo monitorar o policial do que o bandido. Isso me acende um alerta, disse Tarcísio durante o ciclo de debates da Associação Comercial de São Paulo. Será que não valia a pena um monitoramento muito pesado nesse bandido que está solto e rescindindo, cometendo crimes? Perguntou o ex-ministro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o caso de Genivaldo de Jesus Santos, que teve morte por asfixia quando agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe praticaram aquele ato extremo, e por isso chocando muita gente. Eu lamento o ocorrido. Há 2 semanas aproximadamente, com 2 policiais rodoviários federais que, ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou os 2, disse o presidente Bolsonaro, lamentando. Então, foi para o campo isonômico. Vai ser seguido a lei e a gente lamenta o ocorrido nos 2 fatos, disse Bolsonaro, que lembrou também do caso de Genivaldo. No caso que o presidente menciona e que também já havia citado assim que a morte de Genivaldo aconteceu na semana anterior, 2 agentes da PRF foram mortos na BR-116 em Fortaleza. A diferença é que no primeiro episódio, os policiais foram vítimas e não autores do crime. Nos 2 episódios, a gente lamenta muito, disse ele. Vamos investigar, de acordo com o órgão competente. Não podemos generalizar tudo o que acontece no nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. Nos momentos difíceis, são os primeiros a chegar, disse o presidente. O presidente ainda pediu respeito à dor do povo de Recife, já que a pergunta foi feita durante uma coletiva de imprensa após um sobrevoo na região afetada pelo alto volume de chuvas e, portanto, o momento era de tratar a questão de Recife. Vamos respeitar a dor de todo mundo, a dor desse momento que o povo de Pernambuco e Recife sofre, e volta tudo à normalidade rapidamente,
refletiu o presidente. Quer dizer, uma catástrofe acontece, daqui a pouquinho todo mundo esquece. Lamentamos o ocorrido e vemos com seriedade. Fazer o devido processo legal, vamos fazer para não cometermos injustiça e fazer de fato justiça, completou o presidente. Bolsonaro ainda acusou a imprensa de ter um lado, que segundo ele é o lado da bandidagem. Lamentavelmente, grande parte de vocês sempre tomam as dores do outro lado, afirmou. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita a justiça. Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem um lado, que é o lado da bandidagem, enfatizou Bolsonaro. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que não comentará o caso enquanto as investigações não forem encerradas. Em relação aos fatos ocorridos em Sergipe, os processos administrativos na PRF e no inquérito federal no âmbito da Polícia Federal foram instalados e a apuração já está acontecendo. Ela sairá o mais breve possível e, enquanto não houver a finalização, não há o que falar. O que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito. Agora é aguardar a finalização, disse Torres. Uma reportagem feita pelo jornalista Felipe de Souza destacou algo realmente impactante que todos os brasileiros estão vendo nos supermercados desse país, gente. E por ser algo que precisa ser alertado, é de interesse público, precisamos compartilhar com você a notícia. E com um alerta. Isso não é caso de ser a favor ou contra. Não é questão de liberalismo, de deixar o mercado estabelecer suas regras, como alguns podem querer até atacar e criticar. É ser contra o engano e a safadeza de que somos vítimas todos os dias em alguns casos, porque isso é querer mudar valores, gente, de pesos e medidas, e ainda fazer propaganda enganosa, dizendo que isso é uma vantagem para o consumidor, para dizer aí que de vez em quando estão até dando grátis, não é? 100, 150 gramas de graça para o consumidor e dali a pouco, alguns dias, a mesma embalagem aparece já com 800 gramas, enfim. Dizem, pague 900 gramas, leve 1 quilo, preparando nossa mente para o golpe. A propósito, perdem aí autoridades, não é, da justiça tanto tempo com bobagens, não é? Com isso e aquilo e não sei o quê, e não fazem alguma coisa com relação a algo que de fato está prejudicando o consumidor, o cidadão brasileiro. Estão chamando a gente de palhaços. Eu falo da redução do tamanho das embalagens dos produtos. Isso também é uma inflação. O preço não sobe, ou não deveria subir, mas você paga o mesmo valor por menos produto. O fenômeno já é conhecido há quanto tempo, hein? Consumidores reclamando nas redes sociais do que parece agora estar piorando ainda mais. Também afeta a qualidade dos produtos. Manteiga misturado com margarina, leite e leite condensado com composto lácteo em vez de leite puro, alguns exemplos citados. A reportagem de Felipe Souza foi publicada pelo portal UOL, foi a alguns supermercados no interior de São Paulo e constatou várias mudanças. Sabão em pó que deixou de pesar 1 quilo para ter apenas 800 gramas. Dúzia de ovos, tendo 10 ovos, não é mais uma dúzia, não é mais 12, não é? É um número 10 em muitos lugares. Embalagens de molho de tomate que foram reduzidas de 150 gramas para 120 gramas. Latas de ervilha que também estão menores. Até os palitos de fósforo tiveram a quantidade reduzida, conforme relatos. O sabão em pó é um grande vilão. Produto que sempre pesou 1 quilo, não é? Teve quantidades reduzidas. E é o mais escancarado, escandaloso golpe nu e cru. Para o economista, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Carlos Caixeto, os consumidores estão notando o fenômeno chamado reduflação, mistura de redução com inflação, conforme determinado
pelo Ministério da Justiça, numa portaria de 23 de janeiro de 2002. 2002 é uma portaria de número 81 que autoriza isso, não é? E também do Código de Defesa do Consumidor, lei número 8.078, de 1990. Isso é permitido. Pois é. O fabricante tem que informar de forma clara, diz aí o especialista, tem que informar de forma clara e específica a alteração do tamanho e do que o produto é feito. Olha, gente, pode até ser legal, mas é imoral. Gostaria até de saber de nossos espectadores se você concorda com isso. Também daqueles que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, se isso também ocorre por aí. Tenho a impressão que não. Ao contrário até. Em alguns lugares há pacotões. Aumentam o tamanho. Com preço justo. Agora, esse negócio de 1 quilo virar 800 gramas é palhaçada. É golpe. E não me venham dizer, deixa o mercado se virar. O cidadão não compra. Tem casos que a gente não tem opção. Tem nada de liberalismo aí. Isso é ofensa. Não é? O mercado deve ter toda a liberdade do mundo. Agora, tem questões que não tem cabimento. Tem nada a ver com o mercado, com liberdade, nem com política. Isso é chamar a gente de trouxa. O Código de Defesa do Consumidor enche o saco de muitas empresas por tantas outras coisas sem importância. E geralmente atacando mais o pequeno, não é? E nesse caso aí, deixa que enganem. A partir deste 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação passando a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais, com vários avanços. Foi incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a resolução número 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento. O ministro das Relações Exteriores da Rússia negou, em entrevista a uma emissora de TV francesa, que o presidente Vladimir Putin esteja enfrentando uma doença grave. Rumores sobre uma suposta doença grave de Putin vêm crescendo desde o início da invasão militar russa à Ucrânia no final de fevereiro. Alguns comentários na imprensa internacional até dando conta de que ele estaria em fase terminal, não é? O presidente vai completar 70 anos em 7 de outubro de 2022. O presidente Putin aparece em público todos os dias. Você pode vê-lo nas telas de TV, ler seus discursos, ouvir seus discursos, afirmou Lavrov na entrevista. Não acho que qualquer pessoa sã possa ver nesta pessoa sinais de algum tipo de doença ou enfermidade. Deixo isso na consciência daqueles que espalham tais rumores, disse o ministro. Na mesma entrevista, o ministro das Relações Exteriores russo afirmou que a libertação da região leste da Ucrânia é uma prioridade incondicional para a Rússia no conflito. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, mais de 4.000 civis já morreram na guerra até o momento. Também calcula-se que mais de 14 milhões de pessoas deixaram suas casas para escapar do conflito. Uma loucura isso, não é mesmo? Dia mais dia passando e a guerra não termina. Mais um conhecido ator brasileiro partiu. O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos nesta última segunda-feira, 30 de maio. A informação foi confirmada pela família dele. Segundo a família, ele morreu em casa por volta de 12 horas e 30 minutos por consequência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC. O AVC ele teve em fevereiro de 2020, enquanto participava de uma feijoada na quadra da Escola de Samba Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Mais um grande talento que o Brasil perde sem dúvida alguma.
O Brasil fechou a 24ª edição das Surdo-Olimpíadas com uma medalha a mais que na edição anterior da Turquia, ou seja, com 6 medalhas. E o Brasil teve, assim, sua melhor participação em Surdo-Olimpíadas. O presidente Jair Bolsonaro recepcionou e homenageou os atletas. Desde o primeiro dia do seu governo, inclusive, também através da primeira-dama Michele Bolsonaro, eles são lembrados. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Tati Ramos e Will Robson Vieira, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.